Bom dia, amigos agricultores, todos aqueles que nos ouvem no programa Dia a Dia da Agricultura, pela Rádio Nova Era de Boa Rasópolis. Aqui quem fala é o agrônomo Reginaldo Pavese. Bem, o assunto que temos para a semana seriam aí o advento das chuvas que nós tivemos no momento. Interessantes, pois havia algumas áreas aí que a própria cultura de milho e trigo estava sofrendo algumas perdas com função dessa estiagem. Até alguns números chegaram a ser levantados pelo DERAL com relação de algumas perdas de até 10% a 15%, principalmente aí na cultura do trigo. O milho temos visto aí que, apesar de tudo, já numa fase mais desenvolvida, ele não tem sentido tanto, mas sabemos que tirando essa condição de chuva que estamos vivenciando agora, as regiões aí do Norte Velho, ou Norte mesmo, na região de Londrina, Arapongas para frente ali, tínhamos a ocorrência de pouquíssimas chuvas, em detrimento da nossa região que vem ocorrendo aí com uma regularidade para o desenvolvimento das culturas. O milho safrinha, sabemos aí, tem algumas áreas já com fechamento, pós-pendoado, alguns pendoando, alguns bem atrasados, alguns plantios bem atrasados que se der sem saco por ao querer muito, que não chegou nem a pendoar ainda, está em fase de desenvolvimento, um arriscado plantio do produtor, e pensando-se até em custo, até o trigo seria muito mais viável do que plantar esse milho nessa condição tão atrasada. Mas, no geral, o milho safrinha vem desenvolvendo bem, sempre lembrando ao produtor rural as condições de aplicação daí dos produtos finais aí, como o fungicida, e também associando com alguma aplicação ou não de pulgão, principalmente que tem ocorrido no milho, principalmente no pendoamento, no pendão da planta. Vale a pena observar que o produtor deve acompanhar a sua lavoura, verificar a incidência ou não dessas pragas e também da incidência ou não de doenças ou o caráter preventivo para a aplicação dos mesmos com produtos específicos. Para isso, consulte seu engenheiro agrônomo ou vá com ele em uma visita à sua lavoura para fazer a recomendação ou a situação em que está a sua lavoura. No trigo, vimos então uma condição anunciada de uma pequena perda, de em torno de 14, 15% nas regiões aí que estavam ocorrendo poucas chuvas, em detrimento também de que houveram algumas ocasiões, algumas áreas aí nasceram parceladamente o trigo, onde as raízes ficaram um pouco por cima, a terra um pouco dura, colhida com umidade, com as colhedeiras socada, um pouco socada, a semente ficou por cima, nascendo em 2, 3 etapas. O grande problema disso seria, como falamos em programas anteriores, seria a uniformidade da maturação do trigo, nascendo em 2, 3 etapas com dias muito diferenciados. Teríamos aí um problema entre grãos úmidos e grãos secos, onde precisando fazer a colheita daria problema de equalização do pH, onde daria uma queda para o produto. Mas vem desenvolvendo bem o feijão. Feijão também, vamos falar, está desenvolvendo muito bem, o clima tem ajudado. Não tem ocorrido aquele frio que tinha se previsto. Há aí uma previsão aí para o dia 26 a 27 aí, com possíveis geadas em região de abaixada. Não estamos com frio suficiente para isso, para que dê uma geada significativa. Talvez a região sul e regiões altas possa ocorrer mais esse fenômeno climático que é a geada, mas não para a nossa região de momento não temos previsão de que venha forte ou não. Então, para isso, vemos que as lavouras devem estar aí em uma condição boa de desenvolvimento. O feijão vem desenvolvendo bem. Temos aí o feijão com o maior preço do mundo sendo cotado aqui no Brasil. Infelizmente, um país com as proporções de dimensão que tem, com as terras agricultáveis que temos, infelizmente temos que importar aí feijão de outras regiões como a Argentina, inclusive da China, o feijão preto. Só que a China tem restringido também essas exportações para os países exteriores, principalmente ao Brasil, o que tem ocasionado daí a falta de oferta do produto e também a alta dele no mercado. Vale a pena lembrar o produtor que também nessa condição de chuva e clima ameno, as doenças devem atacar um pouco mais o feijão, então para ficar um pouco mais atentos com relação às aplicações preventivas de fungicidas e também inseticidas, visando o percevejo, principalmente na formação de vagem dos mesmos. Também mosca branca, que tem aparecido em algumas regiões em quantidade um pouco mais acima, severas e causando danos um pouco mais relevantes para a cultura do feijão. Bem, com relação ao clima,
falamos em programas anteriores que tem uma previsão de frio um pouco mais intenso para se prolongar até meados de setembro. Não sabemos aí a intensidade ou não, o nível de geadas ou não, mas há a possibilidade dessas geadas até o meados de setembro desse ano. Seria um frio um pouco mais prolongado, na previsão geral, não é o que estamos vivenciando, mas ainda estamos chegando ao dia mais curto do ano, que é dia 20 de junho, onde a perspectiva com a baixa luminosidade e baixa temperatura ocasionada pela diminuição do dia, também vem ocasionar uma formação maior de frio mais para a frente. E aí entraríamos no período de inverno a partir do dia 21 de junho. Então temos aí uma perspectiva de frio um pouco mais, de tempo mais demorado, mas tomara que não seja tão intenso como foi em alguns anos anteriores, mas a perspectiva é que devemos ter aí uma boa perspectiva de condições de colheita, tanto para feijão quanto para trigo e tanto quanto para a safrinha. Vale lembrar que o trigo, nós temos aí uma perspectiva sempre, devido à sua planta, que ele necessita geralmente de pouca chuva e uma temperatura mais ou menos fria, né? Constantemente fria. Então não precisa de muita chuva, porque o frio, ele gosta de frio e seco. Essa chuva aí deve ter gerado em torno de algumas áreas em torno de 15 a 18 milímetros. Foram bem a contento para manter o solo úmido, e as lavouras que estão desenvolvendo de trigo estão desenvolvendo bem, sempre lembrando ao produtor rural para tentar também que após o perfilhamento seria necessário para melhorar a qualidade do grão, principalmente nos aspectos de panificação e do W, com relação à aplicação dos produtos nitrogenados. Então, a partir do perfilhamento até o emborrachamento, pode-se fazer tanto a aplicação dos herbicidas, como também, não junto, mas um dia ou não de diferença, a aplicação dos produtos nitrogenados para a composição nutricional da planta do trigo e formação de melhor qualidade na sua granação lá na frente, principalmente com os teores exigidos aí pelos moinhos, que seria o fator W, o número de queda e o fator W. Então, para aumentar a qualidade desses produtos, sempre falando, né, que visamos aí em programas anteriores, o produtor optar sempre por produtos de trigo que tenha qualidade pão ou melhorador, que são os mais procurados e tem maior qualidade pelos moinhos nacional. Com relação a produção de trigo também e o moinho, podemos dizer que o governo abriu aí as importações de trigo a custo zero, principalmente de regiões como Canadá e Austrália, mas sabemos que devido às perdas tanto na Europa quanto na Austrália, temos aí uma condição de pouca oferta no mercado internacional de trigo. O que acontece é que tem sustentado aí as condições de preço, pois sabemos que sempre nessa época, quando o trigo está plantado, o preço já sai de lousa e até agora não saiu e tem mantido essa condição de preço. Principalmente por não ter essa oferta no mercado internacional para abastecer o mercado interno. Então os moinhos esperam agora mais um leilão do governo, da Conab, para que se possa adquirir alguns produtos mais para poder moer. Portanto, produtores, estamos aí mais uma vez com uma escassez de produtos, contando agora com a escassez de produto de trigo. E dentro de alguns meses isso tende a piorar. É lógico que não se achando lá fora, não achando aqui dentro, a tendência é no mínimo se manter esse preço. É lógico que não pode subir muito, se ele subir vai ser puxado pela alta da soja que está correndo agora, ultimamente agora na condição do mercado, principalmente em Chicago. Bem, vamos falar de preço agora, já que acabamos falando. Estamos vendo na bolsa aí mais uma reação em relação ao preço do soja. Há poucos dias atrás estávamos com R$51 aí na lousa, hoje está girando em torno de mais de 55 sacos, principalmente nas cooperativas. Em cerealistas você pode conseguir até mais um pouco desse preço. É lógico que agora temos, para quem tem os produtos grãos disponíveis, no caso aí da soja e o do milho, tem condições de comercializar um pouco melhor isso aí, com relação a R$2 até R$3 a mais, em função de que praticamente está terminada as colheitas na nossa região. O produtor está praticamente sentado em cima da produção e não tem interesse nenhum de comercializar. E como dissemos em programas anteriores, temos aí uma previsão de aumento até a condição de julho
para aumento nas cotações do soja. Isso vem acontecendo agora e a perspectiva é de que até julho, não ocorrendo nada na produção, nenhum fator adverso na produção de soja, há de se manter esse aumento até essa data. Mesmo colhendo aí os Estados Unidos uma produção boa, vai subir pouca coisa mais ou menos do que o ano passado, porque a condição de seca dos Estados Unidos prejudicou o milho e não o soja. Então a tendência é que vai ter uma superprodução como teve o ano passado lá nos Estados Unidos. E também, como nós tivemos uma produção boa aqui no Brasil, a perspectiva também para o ano que vem é que devemos produzir também uma produção boa, uma boa safra, uma excelente safra na América do Sul e contando com o Brasil. Mas o grande segredo da história é o seguinte, é que mesmo os Estados Unidos produzindo bem, temos estoques baixos, o Brasil produzindo bem na próxima safra, já vamos esquecer dessa. O que acontece? O que se vai produzir a mais nos Estados Unidos, sem frustração nenhuma, e no Brasil ou na América do Sul sem frustração nenhuma, não acompanha, preste atenção, produtor, não acompanha a procura que está pelo produto. Então, o que significa? Mesmo tendo super safra e produzindo mais, a procura é muito maior do que está se produzindo. Então, a perspectiva é que vamos ter para a próxima safra de verão ótimos preços de soja novamente. Então seriam desses patamares para mais, podendo até se repetir o que foi feito nesse ano safra que se fechou, que se findou, com níveis de preços contentadores ao produtor rural. É lógico que a hora que os Estados Unidos colher, ele vai ter essa pressão de oferta, mas logo passando a sua colheita, sabemos que além do estoque baixo, a procura ainda continua muito maior do que o incremento de safra que vai ter. Quer dizer, o que se produzia mais ainda não consegue suprir a procura que está tendo pelo produto soja. Com isso, as altas que devem haver devem puxar o trigo e o milho carreados por essa alta. Principalmente sabemos que os Estados Unidos agora, nessa semana, fez uma grande exportação de milho para a China, devido às perdas de clima, de produção que tiveram a China em relação ao clima, tiveram uma perda significativa e foram buscar nos Estados Unidos. Por que não buscaram no Brasil? Porque no Brasil nós temos o problema do nosso governo, que para a Copa do Mundo é tudo, para amanhã está tudo pronto. Agora, para a agricultura, nada é feito. Essa questão dos portos não vai se resolver nada, praticamente nada, porque o problema não é só o porto. Tem o problema da logística, das estradas que não temos, dos armazéns que não temos, dos silos, trens que não temos. E isso não vai se resolver tão fácil. O mundo precisa de soja, mas não consegue carregar soja aqui no Brasil. Por quê? Porque além de levar muito tempo, são poucos atracadores e o corredor é afunilado para 4 ou 5 portos no Brasil, o Brasil inteiro para exportar. E como tivemos cancelamento de chineses por falta de carregamento para buscar nos Estados Unidos, onde ele encosta lá, o navio é carregado com 6 horas, enquanto que aqui é com 5 ou 6 dias é carregado. Então temos esse problema de logística. Infelizmente o governo quer iludir o povo com Copa do Mundo, com Olimpíada, deixar o povo sem pensar, dar divertimento para o povo para não pensar, ver o que está acontecendo. Então estamos aí mais de 10 anos aí com mensalão atuando, com esse governo que completou 10 anos, mensalão batendo a porta de todo mundo, 40 bilhões de reais sendo gastos para a execução só da Copa do Mundo. Quem que vai pagar essa conta depois? E quem está se beneficiando, produtor rural, são poucas pessoas. São poucos construtores que estão se beneficiando disso. 40 bilhões de reais sendo colocados só para a Copa do Mundo. Depois de terminar a Copa do Mundo, nós vamos ter que pagar essa conta. Eu, você, produtor, contribuinte, todo mundo que está aí. Agora se fala num corte de 28 bilhões de reais para suprir o déficit primário para pagamento de 155 bilhões da dívida pública, que é a dívida do governo. Agora está tentando se fazer o que não foi feito antes. Por que não foi feito antes? Porque senão eram medidas impopulares e daí o presidente Lula não conseguiria colocar a Dilma na presidência. E agora estamos amargando aí uma inflação que não é de 6%, ela é muito mais do que 6%. Veja os custos da lavoura, quanto foi nesse verão e quanto está sendo no trigo agora. Hoje nós estávamos calculando e fazendo a soma do custo do trigo. Praticamente nós devemos bater na tecla aí de quase 90 sacos por alqueire de custo efetivo entre colheita, frete e insumos.
e sendo que nós temos uma média de produção de 100 sacos por alqueire, então ponha na ponta do lápis e veja o que vai sobrar. Isso que não tem inflação. Será que não tem mesmo? Eu acho que tudo está sendo manipulado como sempre foi, para tentar agradar o povo em si, que quem dá voto é o povo. É o povão. Então vamos dar futebol para eles, vamos dar Olimpíada para eles e vamos deixar eles sem pensar no que está acontecendo no país, para nós poder manipular e fazer o nosso mensalão e agradar os nossos parceiros, os nossos companheiros. Igual nós temos aí, nós não temos um ministro da agricultura, nós temos um político da agricultura. E na próxima eleição ele já vai sair, vai abandonar o cargo. Então, a maioria dos parlamentares que estão lá, desde o presidente, desde esses partidos que estão lá, desde a presidente, desde todos os ministros, desde de governadores, todo mundo está lá pensando nele, não está pensando no país, não está pensando no projeto de país. Essa conta só da Olimpíada nós vamos ter que pagar. Então está previsto uma crise, um arroxo muito forte após dessa festança para a enganação do povo. Veja aí, com esses boatos que houveram aí da Bolsa Família, quantas pessoas necessitadas foram lá pedir aquela miséria, aquele dinheiro do governo. É ruim? Tem, tá bom, tudo bem. Mas o que precisava era emprego, com respeitabilidade, com hombridade, para a pessoa ter o seu emprego, o seu ganho, com o seu trabalho. E muito mais do que essa mixaria que está sendo exposta lá, sabe? Então, esse é um problema sério e crônico que o Brasil tem enfrentado e iludido o seu povo com relação, principalmente visando ganhar eleições e se manter no poder. Então agora temos esses 28 bilhões aí de corte do orçamento, onde foi livrado Minha Casa Minha Vida, educação e saúde, beleza, tranquilo. Agora as Olimpíadas e a Copa do Mundo, para quê? Para quem? Qual o benefício que nós temos para isso? E desses 28 bilhões, sabemos que uma boa parcela foi tirado do Ministério da Agricultura. O agricultor, como sempre, pagando o pato dos planos e da competência da economia ou do governo que está. Então são 10 anos, mais 10 anos de tragédia. Temos muita coisa ruim para passar em águas turbulentas que esse governo criou. Agora está tomando atitudes impopulares em função da crise que está batendo a porta aí. Vemos aí o preço dos combustíveis, como subiu. E combustível subiu, sobe a ureia parafinada, sobe os adubos importados, alguns defensivos à base de petróleo, como piretroides, sabe, alguns produtos, e outra, pneu, sabe, e o próprio frete que vem aí encarecer. Estamos vivendo uma época de queima de gordura, se o produtor vê na ponta do lápis, chegamos nessa fase. Preste bem atenção nos seus investimentos, nos seus gastos, nos seus custos, ponha tudo na ponta do lápis que vão passar por época de aperto financeiro. Já estamos entrando. Tudo isso porque não foi tomado medidas necessárias para que evitasse o que nós vamos passar de agora para frente, mas que eram medidas que tinham que deixar populares na época para colocar a presidente que está aí agora comandando de mentirinha, como diz o nosso ministro Joaquim Barbosa, que esse devia ser sim o presidente da República, candidato a presidente. Esse iria colocar as coisas em ordem. Partido de mentirinha, presidente de mentirinha, um monte de gente de mentirinha, que não tem um projeto de Brasil. São só projetos para tampar buraco e para curar a ferida na hora. Então não temos nada lá para frente projetado. Vemos aí o PAC, que tem seu dinheiro garantido agora como meta, mas em ritmo desacelerado, em ritmo lento, a passo de tartaruga. Precisamos aí o que? Estamos precisando da renovação dos portos, das estradas novas, das ferrovias novas e principalmente, só a ferrovia e hidrovia não vai baratear o frete, não vai baratear muito, o que vai baratear é a hidrovia. Precisamos aí criar outros caminhos e outros rumos para que seja escoada a produção. O governo não tem competência para isso e joga nas costas do produtor, principalmente que está aí. Precisamos de silo? Vamos dar dinheiro para você, produtor, fazer. Só que você tem que pagar. O governo tinha que ter silos estratégicos bem posicionados, principalmente nas áreas produtoras e para escoamento. Por que está caro os produtos, principalmente milho? Porque a Conab não fez estoque. Uma política errônea. Acho que todo mundo lá está pensando na Copa do Mundo e esqueceram de projetar o Brasil. E essa é a dificuldade que estamos aí passando. Bem, outra coisa que vamos falar, produtor, falar em defensivos, muitos dos produtores fiquem conscientes de ter aí qualificação para transporte de produtos defensivos.
principalmente venenos, né? Você tem a sua caminhoneta, você vai carrega ela com veneno, adubo, produtos químicos. Você tem que ter uma habilitação especial para transporte disso aí. É o MOP, Mobilização de Produtos Perigosos. Esses cursos são dados por sindicatos ou cooperativas. É importante o produtor procurar o sindicato e cooperativa, ou juntar, ou mostrar interesse, juntar um grupo de pessoas para que possam participar. Normalmente quem não fez, quem faz tem que ser habilitado em qualquer categoria, já ser habilitado no Detran. E daí depois com a habilitação você fazer essa outra habilitação especial com foto e tudo, com cursos que duram, para quem nunca fez, 4 dias inteiros, né? E para quem está renovando a cada 5 anos vence, como uma carteira de motorista normal, 2 dias para renovação dessa habilitação especial para produtos perigosos. Vamos ter um curso agora em Faxinal realizando amanhã e sábado, o dia inteiro, para aqueles que já têm para renovar. O curso completo já foi ministrado esses dias. O que estamos lembrando ao produtor é o seguinte: quem tem uma caminhonete e carrega seus produtos e leva para lá para cá, até no trator pode ser parado. A fiscalização vai atuar. A polícia militar está orientada para fiscalizar esse tipo de movimentação de produtos e também para autuar os produtores que estejam carregados e não tenham essa habilitação especial. Por enquanto, vemos aí o trabalho da Polícia Militar. Elas vêm regularizando algumas situações, como o uso de cinto, também documentação, seguro obrigatório. E agora, de agora para frente, ela já está avisando que ela vai autuar aqueles que carregam produtos químicos e não têm essa carteira especial do MOP, do curso do MOP. Portanto, produtor, eu chamo a atenção de vocês, vá ao sindicato, procure quando tem algum curso ou não, a cooperativa também, e habilite-se para transporte de produto, de carro ou de trator. Isso é essencial para que você não tenha transtornos, principalmente alguma multa ou alguma situação aí que faça a apreensão ou não do veículo até a sua regularização ou alguém que seja habilitado. Eu tenho essa habilitação, vou fazer renovação amanhã e sugiro a todos os produtores que procurem, por isso, de agora para frente a polícia deve atuar em cima desse tipo de fiscalização. Bem, temos também aí um assunto da semana para finalizar, o problema com a questão indígena que o Brasil está vivenciando. O problema é que estamos vendo aí uma loucura da FUNAI, onde está desesperada, demarcando terra, mandando invadir, junto com pastorais da igreja, querendo dar terra para o índio. O índio não precisa de terra, ele precisa ser uma pessoa como nós somos, ele precisa ser cuidado, ter farmácia, ter assistência, ter educação, ele é como nós. Agora o que tem havido, tem insuflado a indígenas a fazer aí a invasão de propriedades, aonde a polícia tem vindo, em vez de desocupar os índios com essa operação irregular com a propriedade privada, tem prendido o dono da propriedade e tirado ele de lá, como se a propriedade privada não tivesse mais valor algum. O índio era daqui, mas até o marco regulatório de 1988 teria que ver se tinha índio naquela região até 88. Se não tinha, não é terra de índio. Agora a FUNAI, nós temos 12% do nosso território em reserva indígena. A FUNAI quer transformar isso em 25%. A Gleisi Hoffmann, nossa ministra-chefe da Casa Civil, ela proibiu no Paraná qualquer invasão ou demarcação por indígenas. Só que esqueceu do resto do Brasil, né? No estado dela, onde ela tem pretensões políticas a ser governadora, ela impediu toda e qualquer manifestação ou movimentação da FUNAI ou indígena para invasão de área. É lógico, ela tem interesse político aqui. Só que o resto do Brasil. Sabemos já de mortes ocorridas no campo, a insegurança, a intranquilidade, tanto de produtores quanto de índios. E o caso mais grave está acontecendo aí na região, aqui no nosso vizinho estado do Mato Grosso do Sul. A situação não é boa, o governo não, como esse governo de 10 anos, ele nunca decidiu nada, ele nunca decide nada, sempre deixa para os outros decidir, ou na bacia das almas, sabe, para tomar alguma atitude. Esse nosso fraquinho ministro da Justiça, lá o Cardoso, que deita e rola pelos interesses
de ONGs e de outras situações, acho que nem de lei ele sabe. Ele tá, sei lá, ele está numa situação de que ele praticamente ele fala demais, em vez de trabalhar pouco. É o que está acontecendo. Você não acha que, por exemplo, essa condição da Raposa Serra do Sol, que está sendo aí os embargos para serem votados pelo Supremo, já deveria ser votado, já deve ter decidido, devíamos ter já um marco regulatório. Está marcado aí para o dia 14 de junho, através da Frente Parlamentar da Agricultura, um protesto, dia 14 de junho, no Brasil inteiro, com relação à arbitrariedade e autoritarismo da FUNAI, com relação a invadir e demarcar áreas e terras. Qual o interesse daí? Quem está por trás disso? Essa nação Guarani que está querendo fazer do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Embaixo tem o aquífero Guarani. Não esqueçam disso. E minerais, madeira. Qual o interesse da FUNAI e de funcionários da FUNAI nisso? O índio, ele tem a área demarcada, ali é o espaço dele. Ninguém entra, mas também ninguém sai de lá. Agora, da forma que isso está sendo feita, com o índio abandonado, passando fome, ele é uma pessoa, é um cidadão como nós, ele tem que ter direito a tudo que nós temos direito. Foi-se abandonado e colocado na cabeça dele que ele precisa de terra. A vocação do índio não é terra. A vocação dele não é plantio. Está lá uma fazenda invadida com terra preparada para plantar, eles não sabem o quê. Mas vão plantar. Plantar o quê? A vocação deles não é essa. Eles precisam de saúde, educação, sabe? E se integrar totalmente à população brasileira, sabe? Aos brancos, ou aos negros desenvolvidos, aqueles que estão civilizados. Eles são civilizados. Eles precisam de cidadania. É o que o governo não dá. Medidas paliativas e gasto. Então, faça ir lá e demarcar e passar a terra para eles, depois eles arrendar para outros, que é ilegal também. Infelizmente, vemos aí um governo omisso, um governo fraco, um governo com medo de opinar, com medo de atuar, com medo de saber o que fazer para o Brasil. Por quê? Não tem um projeto de Brasil, infelizmente. Bom, esperamos notícia daí dos protestos aí, junto com a senadora Cátia Abreu, da CNA, e mais à frente parlamentar, os protestos e qual a atuação dos produtores com relação a esse tipo de insegurança. Veja como o produtor é perseguido por esse governo, hein? Primeiro, Código Florestal, agora indígena, sabe? E, bom, tudo o agricultor errado. Bem como o parlamentar falou que esse povo lá em cima, eles odeiam agricultor e agricultura. Portanto, as eleições estão aí, próximas, o ano que vem. Pense bem, produtor, faça do seu voto a sua arma e lute pela agricultura e por aqueles que representam a agricultura e o agronegócio. Bem, essas eram as notícias para a semana. Voltamos a semana que vem. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese. Um abraço a todos, uma boa semana e saudações agropecuaristas.